Olá! Estamos iniciando um novo livro, o Sefer Shemot. Terminamos o Bereshit com a Parashá Vayhi Yaakov. E agora, Ele Shemot Bnei Israel. Deixamos de ser uma família e nos tornamos uma nação. E, logo no princípio, nós vemos algo que nos chama a atenção, que é a escravidão do nosso povo no Antigo Egito. O livro começa com isso. O que aconteceu? De uma família de patriarcas e matriarcas a um povo que se torna escravo. Macará. E as perguntas dos historiadores apontam possibilidades do tipo: quais são os motivos socioeconômicos para essa discriminação aos israelitas no Egito? Quais os motivos geopolíticos? Quais os motivos culturais e religiosos? O que leva uma nação a colocar a outra como escrava? Perseguições, o assassinato brutal de crianças afogando elas no Rio Nilo. O que acontece? Esta pergunta, muito trabalhada por historiadores, foi trabalhada também na literatura rabínica do Midrash. E o Midrash colocou Ma'atam. Qual o motivo? Nerdafim Israel. Israel é perseguido. Qual o motivo? Meshubadim ben Amim. Porque Am Israel sempre fica numa situação de perseguição. Eles são perseguidos, eles são atingidos, eles são visados, eles são ridicularizados. As mais variáveis formas de antissemitismo ou de antijudaísmo, como quiserem. A literatura do Midrash entendeu que, se estudarmos os motivos que levaram o Antigo Egito a perseguir o nosso povo, nós vamos entender todos os demais capítulos respeitando características específicas que dão um tom diferenciado a uma perseguição da outra, de uma diáspora à outra, de um momento histórico ao outro. Mas a trama e as verdadeiras razões são as mesmas. Vejamos. Vayhi Yaakov terminou o Sefer Bereshit. E viveu Jacó. Jacó viveu no Egito, fez o Egito viver, orientou os filhos, Lagur Bano. Viemos morar temporariamente aqui. Pediu para Yehudá construir a primeira escola judaica da diáspora em Eretz Goshen. Pediu para que os Yehudim vivessem num bairro, que ficassem juntos. O senso de comunidade podemos acreditar a Yaakov. E não à toa que muitas comunidades se chamam Bet Yaakov, Ohel Yaakov, Keilat Yaakov, porque é esta ideia de ir ao Egito e de organizar uma escola, uma comunidade no bairro em Goshen. Mas o Midrash diz que não foi isso que aconteceu. O povo cresceu no Egito, ficou rico, começaram a não morar mais em Eretz Goshen, não enviar mais os filhos
para as escolas judaicas de Goshen. E o que aconteceu? Diz o Midrash, Niek Mitzrayim, vamos ser egípcios israelitas. Não judeus egípcios, e sim egípcios israelitas. Esse comportamento é o que nós chamamos de assimilação. O Midrash, inclusive, diz, num determinado momento, está escrito, Vayamot Yosef vechol echav vechol ador hahu, e morreu Yosef, seus irmãos, e toda aquela geração que sabia da importância de estar numa escola judaica, aquela geração que sabia da importância de estarmos juntos em comunidade em Eretz Goshen. Surge uma nova geração que rompe com a geração dos patriarcas. Já não sabe mais Vayhi Yaakov. E eles criam outro tipo de sistema, que é o sistema assimilatório. Eu vou citar, porque o Midrash cita, uma das características culturais religiosas que identificavam o judeu já daquela época, que foi afastada por essa geração que rompeu com os patriarcas. Brit Milá. O Brit Milá não era mais feito porque não queriam se diferenciar a cultura dominante ou a cultura que imperava na região que era o Antigo Egito. Pois bem, nesse sentido, o Midrash traz vários exemplos, como o Passuk, que diz, Vatimale haaretz otam, e encheu a terra do Egito de Yudim. Mas o que quer dizer encheu? Diz o Midrash, não é que encheu. Explosão demográfica, como os historiadores querem conduzir a leitura dos fatos da época. Não. Vatimale haaretz otam, שנתמלאו בתי תיאטרות ובתי קרקסאות מהם. Nos teatros e nas casas de espetáculos da cultura egípcia estava cheio de Yudim. E na sinagoga e nas escolas estavam vazias. Este tipo de comportamento que nós chamamos de comportamento assimilatório foi, segundo o Midrash, que levou o Paró a perseguir os Yudim. Por isso eu digo, a racionalidade de tentar explicar o antissemitismo não vai levar a lugar nenhum. E sempre proponho ao debate o que a nossa literatura traz. Porque o antissemitismo não nasceu agora, e nem nasceu nesse século, e muito menos no século passado. Quizás nasceu com o Paró do Antigo Egito, e é isto que os nossos Chachamim querem nos ensinar no início do Chumash Shemot. Eu quero terminar com um rabino do século XIX, Rabbi Haim Volozhin, da Bielorrússia. Esse Chacham Ashkenazi, talvez até pelo seu entorno, ele escreve um comentário chamado Emek Davar, Vatimale haaretz otam, diz ele. Esse foi o rompimento, já não moravam em Eretz Goshen. Começaram a ir para tudo que é lugar. E a prova que ele dá é que no futuro, nas 10 pragas, a última, Makat Bechorot, o nome da festa chama Pesach, porque o anjo pulava, passava da casa onde tinha Am Israel para a casa do egípcio. Ou seja, se eles tivessem obedecido Yaakov, estavam morando todos juntos em Eretz Goshen. Mas como eles romperam com os patriarcas, eles romperam com as matriarcas, agora eles moram um do lado do outro. Mais do que a proximidade geográfica, é a dispersão de uma comunidade. Não era possível identificar quem era egípcio e quem era israelita.
havia a necessidade de um anjo para subir e olhar aonde tem Yudim e aonde era casa de egípcio. Por isso, essa paraxá desperta isso e eu pergunto a você, por que não falamos disso? Por que nós, com todos os líderes, não sentamos na mesa para debater isso? Nos reunimos em fóruns, congressos sobre antissemitismo, mas não há sobre assimilação. E isso é preocupante, porque a nossa literatura está cheio de ensinamentos de como prever, combater e suavizar o antissemitismo. É justamente combatendo a assimilação. Pensem nisso, porque eu vou pretender, se Deus quiser, trazer outros pontos desse rabino Haim Volozhin sobre a assimilação. É fantástico. Ele tem comentários sobre isso no Shemot, que eu acabei de citar um pouquinho. Ele tem comentários sobre isso no Humash Bamidbar. Ele tem comentários sobre isso no Humash Devarim. Be'ezrat Hashem, farei isso nos próximos dias, nos diferentes grupos onde dou shurim, mas aqui fica a mensagem. Por que não falamos disso? Ou seja, inicio aqui a reflexão, no término dessa palavra do Rabino, é para falar sobre isso. É para a gente combater a assimilação. E vocês verão, nas palavras da nossa literatura judaica, da sabedoria divina da nossa Torá, que combatendo a assimilação, o antissemitismo vai enfraquecer. Shabbat Shalom, Umevorach.